Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, mais uma parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site, canal de YouTube, podcast, eu chamo ele, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, olá nosso querido Leandro, que está presente em silêncio aqui no estúdio, está introspectivo, está vendo as notícias que atualmente estão ocorrendo na África, especialmente na Somália. Um abraço aí a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos tolera, nos divulga, né? Divulga o podcast, divulga o Fronteiras Invisíveis, ouve também o podcast semanal do Xadrez Verbal, um semanário de política internacional. Antes de você, meu caro Matias, apresentar o nosso tema de hoje, né, alguns recadinhos, como sempre. Nosso queridíssimo Rogério Casavara, que sempre nos ouve, sempre comenta, e diz que, diz que gosta de Orinoco Flow, né? Porque a gente comentou do Rio Orinoco no último programa sobre Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago que venceu os Estados Unidos, tirou os Estados Unidos da Copa, né? A maior surpresa aí das eliminatórias recentes. O Carlos Ferreira fez uma lembrança quase imperdoável pra gente. Disse que o programa foi fantástico, porém não citamos o melhor jogador da história de Trinidad e Tobago, o Cabo Luiz Fernandes, do filme Fuga para a Vitória, sim, de 1981. Interpretado por um tal de Edson Arantes Nascimento. E que aprendeu a jogar bola chutando laranjas. Também tinha essa. O Augusto Ganzert deixou lá uma dica cultural lá no site do Xadrez Herbal, um episódio do desenho animado Os Camundongos Aventureiros, na qual eles se metem em altas confusões em Trinidad e Tobago. Esse é outro programa, isso é a sessão da tarde, você está confundindo as coisas. Esse desenho era exibido pela TV Cultura, segundo ele. E também um abraço muito grande para a Andressa, que comentou no último programa. Ela falou assim: no começo do programa vocês reclamaram da falta de comentários femininos. Pois então, a Marina Fabri, do blog Coisas de Diva, indicou e eu amei o programa. Parabéns pelo ótimo trabalho. Então, um abraço tanto para a Andressa quanto para a Marina Fabri, ou Fabri, né, do blog Coisas de Diva. E lá no site da Central 3, o Marcelo Borré Cortez, que é professor de História, nos parabeniza pelo excelente trabalho, nas palavras dele, e expressa um pedido dos filhos dele que ele está ficando sem tempo de jogar bola com os filhos, porque ele tem ficado muito cansado, porque ele escuta a gente antes de dormir. Então ele acaba, muitas vezes, passando a noite em claro escutando a gente. Eu peço desculpas aos seus filhos, viu? Bate uma bola com eles, Marcelo. Ainda bem que ele faz isso, porque se ele for dormir logo depois de ver a gente, ele vai ter pesadelo, né? Enfim. O Roger também comentou lá no site da Central 3, falando que ficou muito surpreso, né, por o maior artilheiro da Premier League até então ser um jogador trinidense, no caso do White York. Muitos ouvintes, quando a gente anunciou o programa... Era o maior artilheiro estrangeiro. Estrangeiro, isso. É o maior artilheiro estrangeiro. O Agüero superou ele, né, como a gente falou. Mas muitos ouvintes, quando a gente anunciou o programa, falavam e o York, porque é um sinônimo, né? A gente falar de futebol em Trinidad e Tobago tem que falar do seu maior jogador. E assim como algo parecido que vai acontecer hoje. O programa de hoje. Mas só para fechar, né, um abraço aí pro pessoal da Karsug Mania, melhor comunidade de futebol do Facebook. E também um abraço a todos os nossos financiadores lá no Padrim, que ajudam a manter e expandir e sustentar o projeto de dominação global do Xadrez Herbal. Bem, Felipe, no começo do ano, né, quando a gente tinha buscado as efemérides ou pautas que gerariam debate em 2017, no programa dessa quinzena, né, na verdade na semana passada, mas a gente acabou não gravando, estava previsto a gente falar de Uganda por conta dos 55 anos de independência do país ali no leste da África. Porém, as eleições na Libéria, né, que vai ser o país retratado hoje, indicam, né, que no segundo turno o George Weah
irá disputar a presidência pela segunda vez. Ele já chegou no segundo turno, na antepenúltima eleição, a gente vai falar disso durante o programa também, acabou sendo derrotado, mas ele foi eleito senador posteriormente, agora chega com chances reais, né, de assumir a presidência do seu país. Então a gente se viu, né, forçado a tratar sobre a Libéria. A gente ainda vai fazer o programa sobre Uganda em 2017, mas por conta do hard news, né, da notícia quente, a gente vai então viajar ali para o oeste da África ao invés do leste. A história. Bem, Felipe, vamos primeiro tratar, claro, da história do que hoje é a Libéria, né? Antes da chegada dos colonizadores europeus. Isso, antes da gente começar, eu gostaria de destacar que o seu desagrado em fazer o tema da Libéria estava visível na sua voz, na sua expressão facial. Como não? Nos vimos, abro aspas, nos vimos forçados a fazer o programa sobre a Libéria. Você está com esse rancor em relação a gente ter suspendido o programa de Uganda. Não sei porque o senhor tem interesses escusos com Uganda, ou tem algum não sei, algum fetiche. Isso são ilações da sua parte. Entendeu? Nos vimos obrigados. Mentiroso e caluniador. Meu Deus. Caluniador e mentiroso. A Uganda é o novo Uruguai agora, é isso? Começa com o... Meu Deus! Bem, tentando retomar o meu juízo, minha sanidade, uma coisa que a gente sempre fala aqui em programas, especialmente quando a gente fala de territórios ou países ou povos africanos, também às vezes quando falamos do continente americano, que quando a gente fala da história desses países, né, fala da história da Libéria, o que a gente conhece como Libéria, ela surge no século XIX. Antes do século XIX não existia essa definição territorial, não existia essa definição populacional. Então, a dinâmica local africana de populações, de regiões, de fronteiras, ela acaba sendo diferente. Então, o que a gente vai fazer aqui é sempre, até pelo didatismo, né, pela questão do tempo, mas é bom a gente sempre deixar isso claro, para não parecer um anacronismo, alguma coisa assim. A gente vai fazer uma projeção, né, de onde hoje é a Libéria, quem habitava ali, quais as dinâmicas que ocorriam ali anteriormente, embora a Libéria seja uma criação posterior. Né? As etnias presentes na região da Libéria, pelo que eu pude pesquisar, nenhuma delas está presente no Brasil, foi trazida de forma forçada ao Brasil. Seriam as principais etnias: Bassa, Kru, Gola e Kissi. E depois nós temos a chegada dos Vai, e a gente vai ver um pouco sobre essa questão da complexidade étnica na Libéria, embora seja um território relativamente pequeno. No que a gente chama, né, no período que a gente chama de Idade Média, nós temos a região sob influência do Império do Mali, que foi um dos principais impérios africanos, né? O Mali até hoje é lar de muito patrimônio da humanidade, né? A cidade de Timbuktu, as grandes bibliotecas, as grandes mesquitas, um patrimônio arquitetônico muito grande vindo desse período. E depois, o que hoje, parte do que hoje é Libéria, se torna parte do reino de Coia, cuja maior parte era em Serra Leoa, porém a sua capital fica na região de onde hoje é o Cabo do Monte, que fica na Libéria. E você citou Serra Leoa, né? Durante o programa a gente vai falar muito, né, dessa fronteira invisível entre os dois países, porque as histórias se confundem nessa região. Exatamente, não tem ali, né, uma... Fronteira não é uma cerca, né, no chão, assim, alguma coisa assim. Vide Asterix e os Godos
em que o que separa a Gália e a terra dos godos é um traçado no chão, é um pontilhado, literalmente. E tem um legionário romano que é responsável por retocar o pontilhado. E aí o reino de Coia fazia comércio com os portugueses já, e depois ele vai ser progressivamente incorporado ao Império Britânico, né, do século XVIII ao século XIX. Outro fenômeno marcante da região é o comércio com os árabes e o comércio costeiro, e dentro desse comércio com os árabes teremos inclusive o comércio de africanos escravizados em guerras tribais ou então processos de apresamento costeiro. O marco da presença europeia, digamos assim, na região é quando o português Pedro de Cinta descobriu a região que ele batizará, né, de Cabo do Monte, que a gente mencionou, em 1461, e aí a região da Libéria vai ser chamada pelos europeus de Costa da Pimenta, né? Talvez já tenha indicado aí o que tem na região, mas a pimenta malagueta mesmo. O comércio da pimenta vai ser a principal atividade dos europeus com essa região, especialmente portugueses e depois holandeses, mas basicamente esse comércio feito na costa, por feitorias, sem uma presença fixa, sem uma incorporação aos impérios coloniais, alguma coisa assim. Um processo mercantilista, costeiro, como aconteceu em várias outras feitorias conduzidas pelos portugueses na costa africana. Então, aí a gente está aqui no século XV. E aí do século XV a gente vai pular para o início do século XIX. É porque nesses 3 séculos não aconteceu nada? Não é porque não aconteceu nada, mas primeiro, porque não se tem tantos registros, né? Como a gente mencionou, por exemplo, o reino de Coia, que dominava parte dessa região, porém a dinâmica da região acaba sendo tanto essa questão interna, política interna nativa africana, e falando do ponto de vista exterior, do contato com os europeus, o comércio via feitorias, especialmente de pimenta, né, que vai ser aí o nome Costa da Pimenta, mas também de diversos outros produtos. A Libéria, que até hoje é um dos maiores exportadores de madeira de construção. Não sou exatamente um expert, mas né, nós temos diversos tipos de madeira, então tem madeiras melhores que as outras para determinadas finalidades. E o que nós teremos no século XIX? Né, o que vai acontecer no início do século XIX? 1776, temos o início do processo de independência nos Estados Unidos, temos a Revolução Americana, a fundação do novo país, e com a fundação do novo país, por diversas questões morais, legais, econômicas, especialmente ao norte dos Estados Unidos, nós teremos uma crescente abolição da escravatura de negros que estavam submetidos à escravidão. Então, nas décadas seguintes à independência dos Estados Unidos, nós teremos um crescente número de negros livres nos Estados Unidos e também um crescente número em alguns estados, de rebeliões de pessoas ainda escravizadas, desejando a sua liberdade, desejando acelerar o seu processo de liberdade, e, como eu disse, especialmente ao norte dos Estados Unidos. E aí você está nos ouvindo e fala: Felipe, Matias, o que vocês estão falando? Vocês estavam falando da Libéria, foram para os Estados Unidos. Vocês vão entender, prometo. Nos Estados Unidos, então, por conta desse movimento, desse aumento do número de negros livres nas primeiras décadas pós a Revolução, começa a surgir uma discussão sobre o, entre aspas, gigantescas, o problema desse número de negros livres. Já que, mesmo os negros livres, ou que nasceram em liberdade, não tinham direitos políticos, não tinham a maioria dos direitos sociais ou civis, sofriam discriminação dentro também dentro da sociedade como um todo. Então, começa a surgir nos Estados Unidos um movimento formado especialmente por
especialmente não, né? Um movimento com diversas facetas que a gente já vai ver, mas começa a surgir um movimento que passa a defender, a advogar que os negros retornariam à África, pois lá eles teriam melhores condições de vida e eles teriam, enfim, poderiam construir a sua própria sociedade. E a gente já vai ver essa questão do racismo, dos ideais por trás, mas um dos marcos desse pensamento é de um negro, o Paul Coffey, C-U-F-F-E-E, não é coffee, tá? Coffee é café, que é considerado um dos primeiros nacionalistas negros nos Estados Unidos. Em 1811, ele funda a Sociedade Amiga de Serra Leoa. Por que Serra Leoa? Porque os britânicos haviam começado a enviar a população pobre negra de Londres para a região de Serra Leoa, então parte do Império Britânico, ali na virada do século XVIII para o século XIX, fundando a colônia de Freetown, Cidade Livre, justamente, né, por conta dessa conotação. A ideia do Coffey era enviar pelo menos um navio todo ano à Serra Leoa, que ele iria com colonos afro-americanos e retornaria com produtos africanos que poderiam ser vendidos para financiar as próximas expedições. E aí o primeiro navio, o Mayflower of Liberia, né? O Mayflower foi o primeiro navio carregando peregrinos, né? Migrantes religiosos, para o que hoje são os Estados Unidos, britânicos, lá no século XVI. E aí o Mayflower of Liberia, Libéria no sentido terra dos livres, né? Esse é o nome, né? Libéria significa isso. E aí o Mayflower of Liberia saiu de Nova York em fevereiro de 1820 para a África Ocidental com 86 colonos. E aí, anos depois, em 1816, nós temos a fundação da American Colonization Society, Sociedade de Colonização Americana. Foi fundada em Washington e ela foi fundada por um núcleo de políticos, especialmente de estados do Sul e de escravocratas. Porém, ela, com o tempo, passou a envolver mais pessoas. E aí nós tínhamos várias facetas dentro da American Colonization Society. Nós tínhamos religiosos, especialmente batistas, quakers, que eram a favor do fim da escravidão, porém acreditavam que os negros teriam melhores condições na África. Escravistas que queriam que os negros libertos não ficassem nos Estados Unidos, pois eles eram inferiores, pois eles prejudicariam a sociedade americana e pois eles poderiam, inclusive, fomentar rebeliões de negros escravizados. Abolicionistas que diziam que os negros não eram inferiores, que os negros eram iguais, porém eles enfrentariam muitas dificuldades por discriminação racial nos Estados Unidos, então seria melhor para eles que fossem para a África. E aí você começa também a ter movimentos abolicionistas em oposição à American Colonization Society. Muitos negros americanos que nasceram nos Estados Unidos, eles não se veem como africanos, eles nasceram nos Estados Unidos, sejam livres, sejam libertos. Eles preferiam que a militância, que o debate fosse sobre a justiça nos Estados Unidos, em vez de imigrar. Muitos ativistas pela abolição, especialmente no norte, eram contra a American Colonization Society, né? Eu vou chamar ela agora de ACS. E aí, para dar um exemplo de duas pessoas, né, essenciais ali no processo de abolição da escravidão nos Estados Unidos, e quando ela ocorre durante a Guerra Civil, o Frederick Douglass, né, um ativista negro, um dos maiores ativistas pela abolição nos Estados Unidos, era contra a ideia da Libéria, e o Abraham Lincoln era a favor.
O Abraham Lincoln ele era a favor sobre a questão de que, olha, os negros vão ter muitas dificuldades aqui nos Estados Unidos, não vai ter miscigenação, não vai ter uma fusão racial, então, já que vão ser duas sociedades separadas, é melhor que eles tenham a sua própria sociedade, entre aspas, no lugar de onde eles vieram. Em 1822, a ACS começou a enviar colonos voluntários para a região de que hoje é a Libéria, e nos primeiros 40, 50 anos, a ACS enviou mais de 13 mil negros para a região da Libéria. E além da migração coordenada pela ACS, que eles faziam o quê? Eles adquiriam terras de chefes tribais locais, de lideranças locais, e custeavam a viagem e uma iniciativa de migração, de colonização dessas pessoas. E também tivemos uma colônia que foi coordenada pelo governo dos Estados Unidos. E aí, qual o processo que acabou correndo nessas primeiras décadas, né? A maioria dos negros que vai para a Libéria, que vai colonizar, entre aspas, a Libéria, eles eram de negros que nasceram nos Estados Unidos, eles tinham a cultura, digamos assim, dos Estados Unidos. Isso quer dizer o quê? Eles eram republicanos, eles defendiam um Estado-nação aos modelo ocidental, eles eram especialmente batistas. E principalmente, eles eram de outras etnias. E também tem essa questão. E isso vai reverberar nas guerras civis do final do século passado. Então, esse é um dado importante, né? Eram negros que voltavam, né, da diáspora africana para o continente mãe, só que eles não voltavam exatamente da onde vieram seus antepassados. Então, houve um choque cultural muito grande também com os autóctones. E por isso que a gente vai ter ali o estabelecimento de uma elite de poder, do poder político, que vão ser os Américo-Liberians. E nesses primeiros processos de colonização, os assentamentos eram atacados por populações locais, especialmente os Cru e os Grebo. Nós tivemos também, além da Libéria, né, tivemos outras duas iniciativas de colonização que hoje são parte da Libéria, foram anexados pela Libéria. Um foi o Mississippi in Africa, que foi fundado na década de 1830 pela Mississippi Colonization Society, reuniu cerca de 300 colonos e durou até 1842, quando foi anexado ao restante da Libéria. E a República de Maryland, que também é conhecido como Maryland in Africa, que chegou a ser independente. Declarou sua independência em 1854, né? Os seus colonos eram originários, como os nossos ouvintes já devem ter imaginado, do estado americano de Maryland, e de 1854 até 1857 foi um estado independente, quando foi incorporado à Libéria. E por que eu disse aí, né, incorporada à Libéria? Porque a Libéria ela vai declarar a sua independência em 1847 com uma constituição muito parecida com a Constituição dos Estados Unidos. Que, como a gente disse, era uma base ali cultural, política dessas comunidades. Outro motivo para a independência da Libéria é que na década de 1840 a ACS estava falida, ela não conseguia mais manter a colônia com os recursos nos Estados Unidos. E aí eu achei aqui uma informação meio dúbia, então fica aqui esclarecimento para os nossos ouvintes. Eu encontrei que quando a Libéria declara sua independência, ela tinha cerca de 3 mil colonos. Porém, como a gente viu, a ACS ela auxiliou a migração de mais de 13 mil afro-americanos para o continente africano. Então, não sei se eram 3 mil colonos ou 3 mil famílias. Tá? Então, fica aí essa breve dúvida que eu não tive como solucionar.
E aí, como parte dessa formação ali de um núcleo, né, os Américo-Liberians, que vão dominar a região, que vão manter o controle político da região, e vão ver os nativos como inferiores, como pessoas que não tinham a cultura e a educação necessária, que deveriam ser educados ao modelo ocidental para, então, ascender a cidadania, e isso está na Constituição de 1847, os nativos não tinham cidadania até 1904, por conta dessa questão do estalo modelo ocidental. Você tinha, primeiro, missões religiosas para estabelecer contato com essas populações nativas. Em 1865, uma lei estabeleceu que países estrangeiros não poderiam fazer comércio com as tribos internas, só pelos portos da administração dos Américo-Liberians, supostamente para não incentivar, né, para incentivar, melhor dizendo, o crescimento dos valores civilizados. E logo depois da independência, até o início do século XX, nós tivemos uma série de revoltas da população nativa da região contra os Américo-Liberians. O idioma oficial do país era o inglês. Foram construídas igrejas e casas no estilo arquitetônico muito similar ao sul dos Estados Unidos. E, embora os Américo-Liberians fossem apenas cerca de 5% da população, eles controlavam a maior parte das terras férteis, tinham acesso ao oceano e mantinham boas relações com os Estados Unidos. Então, é uma ideia aqui de... especialmente de a questão dos valores religiosos e políticos influenciar a formação de um Estado nacional somado aos choques étnicos locais, né, com as etnias e com as tribos locais. Foi estabelecido ali praticamente um domínio do mesmo partido, né, o True Whig Party, o partido Whig, né, normalmente é o partido, o nome dado historicamente ao Partido Liberal no Reino Unido. Depois essa nomenclatura foi levada também aos Estados Unidos, e o Partido Whig era o Partido Liberal no início da história dos Estados Unidos, e foi uma dissidência do Partido Liberal que formou o Partido Republicano. Embora hoje o Partido Republicano seja um partido conservador, ele é fundado como um partido liberal, lembrando que liberalismo e conservadorismo não necessariamente andam juntos. Nesse processo, né, aí já final do século XIX, início do século XX, essa consolidação do domínio de um partido e de um setor da população, a Libéria buscava também expandir o seu domínio territorial. Porém, o Reino Unido controlava a Serra Leoa a oeste e a França controlava a Costa do Marfim a leste. Então, o próprio crescimento da Libéria foi impedido, e mais do que isso, a independência da Libéria foi ameaçada várias vezes. Então, todo esse processo que a gente está falando foi acompanhado de uma proteção internacional dos Estados Unidos, que tinham, inclusive, uma base militar permanente da sua marinha na Libéria até 1916. O país não conseguiu desenvolver sua infraestrutura ou uma economia industrial, né? Ficou com uma defasagem econômica e uma economia voltada para a agroexportação, por dois motivos. Primeiro, os países europeus investiam nos seus impérios, investiam em infraestrutura nos seus impérios na região, tornando as regiões vizinhas muito mais competitivas do que a Libéria. E segundo, o principal interesse dos Estados Unidos era a extração de borracha, que é um processo extrativista, não era um processo industrial. Tanto que, aí a gente vai falar do período das guerras mundiais, né? Antes da gente encerrar esse bloco, mas em 1926, a Firestone ela vai estabelecer na Libéria a maior plantação do mundo, a maior plantation, né, um sistema próprio de extração de borracha do mundo na Libéria. E aí, nesse processo das duas guerras mundiais e
dos laços com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos mantinham a independência da Libéria, basicamente. E, porém, crescentemente eles vão substituir essa presença militar pela presença política, pela presença institucional nas instituições da Libéria. Alguns exemplos disso são, né, em 1912, os Estados Unidos fez um empréstimo de um grande montante para a Libéria, em troca de que os Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha poderiam controlar as receitas do governo da Libéria até 1926. Nós tivemos diversas intervenções em assuntos internos da Libéria pelos Estados Unidos, como em 1876, 1910 e 1915. Nós tivemos a administração dos Estados Unidos nas fronteiras da Libéria para estabilizar essa fronteira e impedir eventuais choques ou migrações com os impérios de Reino Unido e de França para evitar um conflito ou uma anexação, alguma coisa assim. Após a Primeira Guerra Mundial, onde, como a gente vê, a Libéria serviu de base naval importante, porque a Libéria está ali bem na curva da África, né? Na África Ocidental, né? Ali na costa atlântica. Então, a Libéria ela tem uma posição no continente africano interessante para rotas marítimas, para transporte marítimo. Então, nós tínhamos uma presença militar dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, e nós voltaremos a ter durante a Segunda Guerra Mundial. No período entre guerras, a Liga das Nações vai fazer uma investigação e vai ter um relatório condenando o governo da Libéria por intimidar e oprimir e explorar de forma forçada, sistematicamente, parte da sua população na extração de borracha, o que vai levar à renúncia do presidente Charles D.B. King. E, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vão fazer diversos investimentos na Libéria, como uma importante base ali na costa africana, no Oceano Atlântico. Então, nós teremos a construção do porto de Monrovia, o porto... a estrutura portuária, um porto moderno, digamos assim, o aeroporto... Em relação ao porto, né, ele vai ser um dos grandes motivos de disputa durante as guerras civis, porque quem tem acesso ao porto tem acesso ao abastecimento do país. E as rendas alfandegárias, esse tipo de coisa. Nós tivemos a construção do aeroporto internacional de Roberts, tudo isso pelo programa Lend-Lease. E em 1942 a Libéria assina um pacto de defesa com os Estados Unidos. A Libéria então assim, aquela presença imperial, aquela presença ostensiva dos Estados Unidos muda progressivamente no começo do século XX, como ocorre em diversos outros lugares, para uma presença mais institucionalizada e por meio de mecanismos políticos. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, a Libéria acaba sendo uma importante base dos Estados Unidos, consolidando a sua relação política e econômica com os Estados Unidos, no que vai ter desdobramentos, digamos assim, no pós-Segunda Guerra Mundial. Bem, vamos passar agora para o bloco para falar sobre o futebol na Libéria e sua principal estrela. O campo. E, Felipe, curiosamente, né, o apelido da seleção liberiana de futebol são as estrelas solitárias, o que é um paradoxo, né, porque se está no plural, não podem ser solitárias, mas faz referência à estrela da bandeira do país e durante muito tempo também fazer referência ao próprio George Weah, né, que é o grande homenageado dessa edição, porque mesmo jogando numa seleção de terceiro escalão no continente africano, ele conseguiu fazer a Libéria ser conhecida mundialmente, até porque ele foi o primeiro e único africano a ser eleito o melhor jogador do mundo em 1995. Tá dando spoiler. Mas diz muito sobre o futebol do país. Porque a bandeira da Libéria ela é ali baseada na dos Estados Unidos, né? Só que em vez de várias estrelas, tem uma estrela só. É como se a bandeira do Chile e dos Estados Unidos tivesse um filho. Inclusive... Com a bandeira do Texas assistindo. O próprio apelido do Texas é The Lone Star State, que é a mesma origem da Libéria. Eu fiz uma suruba. Mas,
A origem do futebol na Libéria não se sabe exatamente, muito provavelmente por conta de, né, adivinha, marinheiros, né, e também de... ferroviários. Não, de liberianos que trabalhavam no setor marítimo, faziam comércio com regiões próximas, especialmente as regiões sob domínio britânico, e voltavam falando, olha, tem um jogo lá, tal, que eles praticam. O primeiro jogo na Libéria, né, o primeiro jogo que se tem registro na Libéria, foi disputado, não se sabe a data exata, mas teria sido ali início do século XX, datas de 1910, 1920, quando um time de Monróvia, chamado os Jovens Leões, jogou contra um time de estrangeiros que trabalhavam em empresas do Porto de Monróvia. E aí o cara que é chamado de o pai do futebol da Libéria, o senhor John Howard, ele estudou em Serra Leoa, né, que era posse britânica, e retornou à Libéria em 1936, quando nós temos a fundação da Associação de Futebol da Libéria, que na verdade ela surgiu como um fórum ali de organizar um campeonato local. Ela se torna membro da FIFA apenas algumas décadas depois, em 1962, no mesmo ano que se torna parte da Confederação Africana de Futebol. Então, assim, o futebol na Libéria, ele surge em 1930... a Federação, a Associação de Futebol da Libéria surge em 1936, porém, o país só se torna membro da FIFA algumas décadas depois. Na seleção, o seu primeiro jogo oficial, ou seja, como uma seleção nacional, pelas regras internacionais, tudo mais certificado, foi um jogo contra a Costa do Marfim, em que a Libéria ganhou de 2-0 em 1954. A sua maior vitória foi um 5-0 no Djibouti em 2016. E a sua maior derrota foi um 6-0 para Gana em 1975. Infelizmente, a seleção da Libéria, apesar de ter tido aí um grande craque, ela não tem um retrospecto internacional muito grande. Ela participou 2 vezes da Copa Africana de Nações, 96 e 2002. Nas 2 vezes ficou na fase de grupos, não foi muito longe. A única coisa perto que a Libéria chegou de conquistar foi um vice-campeonato da antiga Copa Ocidental Africana de Nações, que era um torneio regional ali na década de 70, 80, antes mesmo do George Weah. O seu maior artilheiro da seleção não é o George Weah, é o James Deba, que fez 42 gols em 72 jogos. Ele jogou de 90 a 98 no futebol francês, além de outros clubes locais, clubes na Arábia, na Ásia. Ele é primo do George Weah e ele é o atual treinador do país, o James Deba. Falando nos clubes da Libéria... Eu tenho um outro título da seleção liberiana, só que de amputados. Meu Deus! Em 2009 teve um torneio sediado na própria Libéria, que jogou com a vizinha Serra Leoa, Nigéria e Angola, e os liberianos foram campeões batendo Serra Leoa por 3-0, devido justamente aos impactos, né, das 2 guerras civis. É um título que é bastante significativo, embora é um título que acho que ninguém deseja. Sim. Né? Mas... não sabia, peço até desculpas por não ter feito não ter pesquisado essa parte, mas estou até meio em choque aqui. Na Liga Liberiana, ela é disputada desde 56, atualmente ela é disputada com 10 times, ela classifica para a Champions League da Confederação Africana. Porém, como vocês devem imaginar, né, infelizmente em vários anos nós não tivemos o torneio. 68, 69, 70, 71, 75, 77, 82, 90 e 2003. E os maiores campeões são talvez os 2 principais times do país, o Mighty Baholi e os Invincible Eleven. Cada um ganhou o título 13 vezes
E o George Weah jogou nos dois. Ele começou a carreira em um, foi pro outro e aí foi pra França. Falando na Copa da Libéria, ela reúne os 30 times das duas divisões, das duas principais divisões do futebol, né, as duas divisões profissionais. Ela é disputada desde 74, embora também 75, 79, 80, 90 e 2001 ela não ocorreu. Ela classifica para a Copa da Confederação, né, que é o segundo escalão ali dos torneios de clubes na África, é a Sula Miranda da África. A final costuma ser disputada no estádio Antoniette Tubman, que cabem 10 mil pessoas. Os Tubman da Libéria, que inclusive um presidente da Libéria durante muito tempo foi Tubman, eles não têm parentesco com a Harriet Tubman dos Estados Unidos. Eu procurei, é só uma coincidência. O maior campeão da Copa da Libéria é o Mighty Baholi, com 8 canecos, e 7 times já fizeram o double na Libéria, né? Ganharam a Liga e a Copa no mesmo ano. O Mighty Baholi em 74, 86, 95, os Invincible Eleven em 87, 97 e 98, os NPA Anchors em 94, os Junior Professionals em 96, os LRPC Oilers em 99 e 2005, os Monrovia Black Stars em 2008 e os Bahak Young Controllers em 2013. E finalmente tem um torneio na Libéria chamado o County Meet, que é os counties, né, são como se fossem os condados, são as unidades administrativas da Libéria. Nós temos 15 condados na Libéria, e é a Copa dos times amadores, é como se fosse a seleção regional semi-amadora, e esse torneio é disputado desde 1956. E se vocês olharem ali, teve um condado ali que ganhou vários no início dos anos 80, que era o condado, né, da etnia Cru, porque eles tinham ali um jovem garoto no ataque chamado George Weah. Assim, eu não achei, né, súmulas do County Meet, mas eu acho que não deve ser coincidência. Falando em continente, os times da Libéria, infelizmente, nunca chegaram muito longe. Né? O Invincible Eleven, que foi fundado em 43, é considerado o time mais tradicional do país. Ele é o time dos American Liberians, né? Ali dessa elite colonial. Eles chegaram na segunda fase da Champions League africana em 82. E os Mighty Baholi, que foram fundados em 64, também chegaram apenas na segunda fase da Champions League africana em 87, quando ela ainda tinha outro nome, inclusive. Falando aqui um pouco dos jogadores liberianos, atualmente nós temos 3 nomes aí com algum destaque. O Alex Nimeli, atacante de 26 anos, joga no Stabæk da Noruega. Ele passou pela categoria de base do Manchester City, quando ele foi emprestado a diversos outros times ingleses. Então ele, né, tem uma certa experiência no futebol internacional. O Dully Johnson, atacante de 32 anos, joga no Start da Suécia, passou por AIK, né, o AIK da Grécia, alguns outros times europeus. Não, o AIK é da Suécia. Eu confundi com AEK. Desculpem a câimbra mental. E o Sekou Olise é um meia de 27 anos, ele joga no Dalian Yifang, da segunda divisão do chinesão. Ele passou pelo CSKA, jogou bastante tempo no CSKA da Rússia, jogou no PAOK da Grécia também. E nas categorias de base, ele jogava pela seleção da Nigéria, que ele foi criado na Nigéria porque a sua família fugiu da Guerra Civil. Porém, no profissional, ele joga pela seleção da Libéria a convite de um tal George Weah. Então, assim, quando o George Weah vira e fala, rapaz, joga aí pela Libéria, não joga pela Nigéria não, você meio que ouve, né? Você meio que segue o conselho. Agora, falando de alguns jogadores históricos da Libéria, nós tivemos o Joe Negbe, que é o recordista de jogos pela seleção da Libéria. Ele jogou 97 vezes, 20 gols, zagueiro. Entre 90 e 2000 ele jogou no futebol da França e da Grécia. E ele é pai do meia Darlington Nagbe, de 27 anos, que joga pela seleção dos Estados Unidos e pelo Portland Timbers, da MLS, né, que o Leandro e a mim, inclusive, é torcedor do Portland Timbers, por conta do Sabonis.
O goleiro Anthony Tokpa, ele jogou de 95 a 2000 no Hajduk Split da Croácia, embora ele tenha sido durante muito tempo reserva. Né? Aquele goleiro que é o eterno reserva, né? Ele é o Sérgio, o Bosco... Aquele que dá a voadora quando anda a briga. Entendeu? Aquele que, o goleiro titular tá suspenso. É esse que vai jogar. Aí volta pro banco. Aí o Christopher Wreh, W-R-E-H, atacante. Ele jogou de 93 a 97 no Mônaco, jogou de 97 a 2000 no Arsenal. Então é cria do Wenger. Exatamente. Ele depois foi emprestado a outros clubes. O Wenger treinou ele em ambos os clubes, né? No Mônaco e no Arsenal. Ele também seria primo do EA. Eu estou vendo um padrão aqui nos jogadores do país. A genética explica muita coisa. E ele foi campeão do double do Arsenal em 97 e 98. Campeão da Premier League e da FA Cup, e ele, embora fosse reserva, né, o centroavante titular era o Ian Wright, e tinha o Bergkamp, tinha outros atacantes, ele fez gols importantes vindo do banco, inclusive o gol da classificação na semifinal da FA Cup, fez um gol da vitória num clássico contra o Tottenham na Premier League, então ele era meio que ali um amuleto, né, o cara que entra no segundo tempo deixa o dele. E finalmente, né, o excelentíssimo senhor George Weah, atacante, jogou, além a gente mencionou, iniciou sua carreira nos times da Libéria, de 88 a 92 jogou no Mônaco, 92 a 95 no PSG, 95 a 2000 no Milan, aí 2000 foi para o Chelsea, e depois seguiu sua carreira profissional até 2003, passando por Manchester City, Olympique de Marseille e o Al Jazeera. Ele nasceu e foi criado na favela de Claratown, no subúrbio de Monrovia. Ele é do grupo étnico Kru. Ele nasceu numa família batista, depois se converteu ao Islã, depois se converteu de volta ao cristianismo, e hoje ele diz que ambas as religiões são um povo só, e ele deseja paz entre muçulmanos e cristãos. Ele jogou 60 vezes pela seleção, 22 gols. Ele chegou a treinar a seleção da Libéria e ele chegou a financiar a seleção da Libéria. Ele pagava as despesas do time para o time poder existir. Ele, no futebol da Libéria, ele ganhou o double em 85 e 86, também foi campeão em 86 e 87. Na França, ganhou 3 Copas da França, uma pelo Mônaco e 2 pelo PSG. E é bom fazer um esclarecimento aqui. E ele também ganhou um francesão pelo PSG. Que, para os nossos ouvintes, especialmente mais novos, o Mônaco é um time rico. Né? O Mônaco é um time... Assim, além daquela final bizarra de Champions League, né, em 2004, a final mais bizarra de todos os tempos, Mônaco e Porto, o Mônaco é um time rico, o Mônaco é um time que tem um poder aquisitivo, mas assim, o Mônaco, historicamente, é um time modesto, né, no futebol francês. Nos anos 90 teve essa geração, né, com o técnico era o Wenger, revelou o Henry, Trezeguet, a gente até brincou sobre isso aqui outro dia, né, o Trezeguet que iniciou sua carreira na Argentina, na verdade. Então, mas você ser campeão da Copa da França com o Mônaco é um feito razoável. E aí, 2 Copas da França pelo PSG, um francesão pelo PSG, 2 Série A pelo Milan, uma FA Cup pelo Chelsea. Ele foi campeão da FA Cup pelo Chelsea jogando bem. Ele estreou marcando gol em clássico. Foi ídolo e campeão no Chelsea antes de ser moda, antes de ser modinha, antes de ser cool. Entendeu? O time do Chelsea que tinha de De Goey, Desailly, só jogador roots. E como títulos individuais, 89, 94, 95, o melhor jogador da África. 94, 95, foi artilheiro da Champions League. O cara foi artilheiro da Champions League pelos PSG, cara. Isso daí não é pouca coisa. 95, ele ganhou tanto o Ballon d'Or da France Football como o melhor do mundo da FIFA. Que depois virou um prêmio só. Hoje não é mais um prêmio só de novo, mas né, no ano ele ganhou os 2. E, segundo lá o Instituto do Futebol e Estatística, né, que é o IFFHS, ele é o jogador africano do século XX. Então, assim, jogou um pouco de bola o senhor George Weah. E o filho dele atualmente joga pela seleção sub-17 dos Estados Unidos. Está disputando o Mundial na Índia. E hoje, no dia que gravamos esse programa... Segunda-feira, dia 16 de outubro. Marcou 3 golos
pela seleção dos Estados Unidos. Ele que, segundo eu vi, também é cobiçado pelo Manchester City, PSG, né? Os times ricos da moda, que tem categoria de base do mundo inteiro. Aí depois o moleque vai pra lá, não tem espaço pra jogar e depois vai jogar no sei lá, no Genoa, todo respeito ao Genoa, mas contratou o Jean Scherer, então eu posso zoar. O time que contratou o Jean Scherer é pra ser zoado. Os 16 clubes, no caso. E sendo que ele tem 12 anos de idade. Teve aquele de São Paulo também, que rodou um monte de clube. Lucas Piazon. Isso, Lucas Piazon, que foi pro Chelsea. Tá no Fulham atualmente, se eu não me engano. Deve estar no banco do Fulham, né? Mas, então, assim, é um breve panorama aí do futebol liberiano, especialmente do seu grande craque. Bem, e Felipe, aproveitando, né, essa ocasião, né, das eleições liberianas, a gente também foi levantando alguns ex-jogadores que trocaram o campo, né, pelos palanques, e inclusive vamos começar por um ex-colega do EA, no Milan, o Kaka Kaladze, talvez o maior jogador georgiano da história, e que desde 2012 foi vice-presidente do país e também ministro do Desenvolvimento Regional e Infraestrutura. Que fase, Geórgia? E daí aqui na América do Sul, né, a gente tem, claro, o caso do Romário, senador, tem diversos ex-jogadores, deputados, vereadores. O João Leite chegou ao segundo turno das eleições belo-horizontinas no ano passado. E o vencedor, embora não fosse jogador, é do futebol, É do futebol também, o Calil. No resto do continente, o Hugo de Leon foi candidato à vice-presidência no Uruguai, foi derrotado justamente pela chapa do Mujica. Na Argentina, o McAllister era deputado pela província de La Pampa e é o atual secretário de esportes do gabinete do Maurício Macri. Segundo o Leandro Amin, ele foi mordido pelo Amaral. Reza a lenda que naquele 6-1 que o Palmeiras meteu no Boca Juniors na Libertadores de 94, ele foi mordido pelo Amaral. E daí na Europa a gente tem também diversos... O Mark Wilmots foi senador na Bélgica, isso, mas ele renunciou depois. O Gianni Rivera, clássico jogador italiano da década de 60, desde o final dos anos 80 ele está envolvido na política italiana, foi inclusive ministro da Defesa no governo Romano Prodi. Temos também o caso do ucraniano, né, o Oleg Blokin, que é talvez o maior jogador ucraniano de todos os tempos. Sim, e um dos maiores do período soviético também. Foi inclusive bola de ouro também. Ele que é membro do Partido Comunista Ucraniano antes da proibição, né? Mas foi deputado pelo país. E daí tem alguns casos atuais. O Lato, né? Na Polônia. O Lato na Polônia, senador também. Alguns casos mais recentes, né? O Pavlyuchenko, que é oposicionista ao Putin na Rússia, enquanto que o Sukur é oposicionista ao Erdogan na Turquia. Pegar mais exemplos aqui. Enfim. O Hakan Sukur, que recentemente teve até uma polêmica sobre ele, porque o Hakan Sukur aí é um dos maiores jogadores turcos, né, o grande artilheiro da seleção turca, da seleção 2002 e tudo mais. E recentemente ele disse que ele não é turco, que ele é albanês, que a família dele é albanesa, mas que vivia na Turquia, foi incorporada pela Turquia ali no processo do Império Otomano e tudo mais. E aí uma certa polêmica. O Letkov, o carequinha búlgaro que fez o gol que eliminou a Alemanha na Copa de 94, inclusive ele acabou sendo... reza a lenda, né, que ele foi demitido do Hamburgo, o clube que ele defendia na época. Ele foi prefeito da cidade de Silven, na Bulgária, e em 2011 foi condenado a 2 anos de prisão por abuso de poder e mau uso, né, dos recursos públicos. E na África, né, o George Weah não será
o primeiro, caso eleito, não será o primeiro ex-jogador a assumir a presidência do seu país, já que no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Argélia, a gente já tinha destacado o fato do Ahmed Ben Bella, primeiro presidente da República Argelina, e que nos anos 40, né, final ali dos anos 30, 40, justamente no período pré-Segunda Guerra Mundial, ele havia jogado pelo Olympique de Marseille. E o primeiro-ministro das Ilhas Faroe, olha só, de 2008 a 2015, não, porque agora a gente está falando de um chefe de governo, entendeu? Né? A gente não está falando ali do senador, né? Primeiro-ministro das Ilhas Faroe de 2008 a 2015 foi o Kavlel Holm Johannesen, que foi goleirão da seleção nacional das Ilhas Faroe, jogou inclusive eliminatórias para a Copa do Mundo, tomou uma quantidade razoável de gols, mas porque ele era o goleiro das Ilhas Faroe, infelizmente. Ele teve uma grande atuação contra a Bélgica pelas eliminatórias da Euro 92, e ele também foi jogador de handball. Então, porque nas Ilhas Faroe, se você é um bom atleta, você tem que jogar tudo. Ele também, imagino que ele foi da seleção de hóquei também, seleção de basquete, enfim. Precisa de alguém para completar, Hansen, fica no banco. Mas eu tenho um jogo do futebol, mas é só à tarde. Enfim, mas tá aí, e caso os nossos ouvintes lembrem de algum outro exemplo, podem comentar também que a gente faz o registro na próxima edição. Outro que a gente não comentou, Roberto Dinamite. Sim, deputado. Foi deputado pelo Rio de Janeiro. Não, mas pelo Brasil eu falei que tem vários que foram deputados, sim. Vereadores. Danley de Deus. Jardel. No Sul também o Tarcísio Flecha Preta. Enfim, tem vários exemplos. Eu acabei de ser apresentado esse Tarcísio aí. Jogou no Grêmio dos anos 70 e 80. Nossa! Enfim, é um ídolo gremista fazer o quê? Não, tudo bem, eu reconheço aqui minha indiferença em relação à história do Grêmio. Bem, passamos para o terceiro e último bloco para falar da Libéria, da segunda metade do século XX até os dias presentes. O mapa. Bem, Felipe, no período pós-Segunda Guerra Mundial, ali com a descolonização da África, a Libéria vai ter um papel-chave também como uma das fundadoras da Organização das Nações Unidas em 1945. Isso, a Libéria, como um dos países que participa da Segunda Guerra Mundial, como um dos aliados, e aí as Nações Unidas, olha só, as Nações Aliadas Unidas fundam as Nações Unidas. Inclusive a Argentina, ela só declara guerra à Alemanha ali nos 47 do segundo tempo, porque tinha ameaça de que não poderia fazer parte da ONU. Durante a Segunda Guerra Mundial, várias dos nativos da região da Libéria migram para a região costeira por conta das oportunidades de trabalho dos movimentos no porto, nas obras no porto, movimento de tropas e tudo mais. O governo da Libéria, anteriormente, não desejava esse tipo de migração interna, mas não tinha mais como evitar. E nesse período, nós temos a presidência do William Shadrach Tubman, que é considerado aí o pai da Libéria moderna. Ele governa a Libéria de 1944 até a sua morte, em 1971. E o que acontece, assim... Ele, teoricamente, foi um presidente democrático, eleito de maneira democrática, já que a Constituição não tinha limite de mandatos, já que ela era baseada na Constituição dos Estados Unidos, que também não tinha limite de mandatos, apenas o limite costumeiro de 2 mandatos de George Washington. Aí, quando o Franklin Roosevelt falou assim, não, isso é costume, não é lei, vou ficar mais. E aí, depois do Franklin Roosevelt, que mudaram a regra. Se tornou lei nos Estados Unidos, fizeram emenda de 2 mandatos. Então, ele teria governado graças a não ter limite de mandatos. Porém, ele tinha uma faceta autoritária no seu governo em relação, por exemplo, a questões de liberdade de imprensa. Então, é aquela democracia peronomútil.
Depois da Segunda Guerra Mundial, o país passou por um grande boom econômico. Nós tivemos investimentos estrangeiros, tivemos uma expansão ainda maior da indústria da borracha, exportação de minério de ferro. Outra fonte de renda muito grande da Libéria até hoje foi que nesse processo da Segunda Guerra Mundial foi estabelecida a Libéria como um país para você registrar bandeiras de navios. Sabe quando o cara tem um carro num estado e registra o carro a placa de um estado que tem o IPVA mais barato? Ou para multa demorar mais tempo para chegar? É mais ou menos isso que ocorre em escala mundial com a Libéria. Tá? Cerca de 40% dos navios mercantes do mundo tem bandeira da Libéria. E assim, o navio japonês, o navio vietnamita, o navio chinês, a caceta que for, mas ele está registrado na Libéria. Por quê? Por conta dessa questão fiscal. Então, isso é uma grande fonte de renda para a Libéria. Tem países que vivem disso. Libéria, acho que as Ilhas Maurício também. Enfim, tem países que têm isso como uma grande fonte de renda e a Libéria começa já no pós-Segunda Guerra Mundial. Tem algum país landlocked que faz isso? Aí ia ser engraçado. Né? A bandeira do navio da República Centro-Africana. Mas não tem acesso à mar. Não interessa. Não interessa, o registro lá custa $10. Navios de bandeira boliviana. Mas com a Bolívia não pode fazer piadinha, né? Aí você faz essa cara dura. A América Latina não pode. A República Centro-Africana pode, com a Bolívia não. Depois que eu conheci um marinheiro boliviano, você tenha muito respeito com esses bravos homens. Eu vou seguir o programa como se nada tivesse acontecido, porque não consigo. Ao mesmo tempo, esse crescimento econômico levou um crescimento também da corrupção e da desigualdade social, que começa um processo de animosidade entre os grupos nativos da Libéria e os Américo-Liberians, que era a elite dominante, e especialmente aí nas questões do governo, com esses temas da corrupção. Por conta da Guerra Fria, para resistir, para manter a Libéria ali como um foco de resistência à expansão da influência soviética, e manter a Libéria como aliada dos Estados Unidos e também como um ponto ali de eventual contato com países que estavam sendo, entre aspas, disputados durante a Guerra Fria, como Angola, os Estados Unidos colocam muitos investimentos na Libéria, porém, mesmo assim, a Libéria busca uma política externa autônoma, digamos assim. Porque, embora ela mantenha uma relação muito forte com os Estados Unidos, uma relação econômica e política, a Libéria vai ter relações diplomáticas com a União Soviética, China, Cuba, e vai romper relações com Israel durante a Guerra do Yom Kippur em 73, a pedido da União Soviética representando os países árabes. Lembrando que a gente tem basicamente uma virada nessa representação no Oriente Médio. Israel e Estados Unidos tornam-se aliados na intensidade que nós temos hoje, justamente com a Guerra do Yom Kippur em 73. Os países árabes vão ter uma relação muito próxima com a União Soviética a partir especialmente de 67. Na verdade, desde a crise do Suez, em 57. Mas Israel surge, Israel nasce com apoio soviético, por exemplo. E também nessa época, em 78, é criada a Embaixada do Brasil na Libéria, porém sua sede era em Abidjan, antiga capital da Costa do Marfim, porque é um processo que os países fazem, especialmente países muito ricos, que assim, você tem embaixada com 5 países, mas em vez de você ter 5 embaixadores e 5 prédios você tem uma só que acumula as 5. Então você tem lá a embaixada na Costa do Marfim, que acumula a representação da Costa do Marfim, Libéria, e Serra Leoa. Por exemplo. Da região ali do oeste da África. O Brasil ainda faz isso, por exemplo, lá com a embaixada do Brasil na Nova Zelândia, ela acumula umas 15. Porque Micronésia, Nauru, Polinésia, Samoa, é tudo embaixada da Nova Zelândia. Mas, de qualquer jeito, o Brasil eleva as suas relações com a Libéria ao status de embaixada em 78. Durante a Guerra Fria, a Libéria também foi uma das principais vozes críticas na África ao regime do Apartheid, na África do Sul,
E a Libéria era uma das vozes no âmbito da ONU, da comunidade internacional, da independência africana das potências europeias coloniais e também a ideia do pan-africanismo, e foi uma das fundadoras da Organização de Unidade Africana, que hoje é a União Africana, né? Muda de nome, hoje é a União Africana com sede na Etiópia. Na década de 1980, aí o caldo começa a azedar na situação na Libéria. Por quê? Por conta desses climas. Desse clima de tensões étnico-raciais, desigualdade econômica, corrupção, ou seja, você tem um enriquecimento do país que não é acompanhado de um enriquecimento da população, se levam a diversos protestos, diversas manifestações contra o governo de William Tolbert Jr. em 79. O Tolbert ordena que as tropas atirem contra os manifestantes, né, tem uma grande repressão, e 70 pessoas são mortas nessas manifestações. Isso aumenta ainda mais a oposição ao governo do Colbert, e aí em abril de 1980 nós temos um golpe militar liderado por Samuel Doe, até então sargento das Forças Armadas liberianas, e ele era, nós temos a deposição, a execução do Tolbert Jr., assim como a maior parte dos membros do seu gabinete, que eram Américo-Liberians e integrantes do partido True Whig. E o Samuel Doe ele vai liderar uma junta militar que vai formar o Conselho de Redenção Popular para governar o país, e ele vai ser o primeiro líder da Libéria de um grupo nativo, que não era Américo-Liberian, ele que é da tribo Kran. E essa tensão entre os Américo-Liberians e os nativos vai fazer parte desse cenário aí de animosidade. Durante o governo do Samuel Doe, a Libéria vai receber ainda mais apoio dos Estados Unidos durante o governo Reagan. Até porque o Doe tinha uma retórica anticomunista muito grande, assim como o Idi Amin Dada e o Mobutu, respectivamente em Uganda e República Democrática do Congo, que foram aliados do bloco capitalista na África subsaariana. Então, por exemplo, os Estados Unidos forneceram 20 milhões de dólares em auxílio para a Libéria em 79. E eu só cometi um ato falho aqui, eu falei República Democrática do Congo, que era o Zaire, né? É a atual República Democrática do Congo. Em 79 era de 20 milhões de dólares. No final do primeiro mandato Reagan, em 84, já estava em 95 milhões de dólares, né? Praticamente quintuplicou. A Libéria, novamente, né, voltou a ter um papel nessa questão da Guerra Fria, ou seja, embora ela tenha buscado aquela política externa mais independente na década anterior, agora ela voltou a um alinhamento aos Estados Unidos. Na década de 1980, a Libéria torna-se um paraíso fiscal, como uma forma aí de, entre aspas, desenvolvimento econômico. E aí, em 1985, nós temos a eleição do Samuel Doe como presidente, após uma nova Constituição, que é a Constituição que vigora na Libéria até hoje, a Constituição de 85, e ele venceu com 51% dos votos, sendo que no mês anterior das eleições, cerca de 50 oponentes do Samuel Doe foram assassinados e os votos foram verificados assim, em questão de, 3 horas. Olha, o Samuel Doe venceu no primeiro turno, que coisa, né? Então, assim, a eleição foi basicamente condenada como fraudulenta internacionalmente. Tivemos uma tentativa de golpe contra o Samuel Doe, coordenada em novembro de 85 pelo Thomas Kiwonkpa, e aí o governo aumentou a sua repressão, e aí nós tivemos a perseguição aos grupos étnicos Jiu e Mano. E o Samuel Doe, durante o seu governo, tanto quando liderava a junta militar como pós-eleição, ele teria favorecido a sua tribo em detrimento de outras tribos e dos Américo-Liberians. Tanto que nesse processo nós temos a criação ali de várias
facções separadas, várias dissidências dentro do movimento do próprio Samuel Doe, e uma delas vai ser o Fronte Nacional Patriótico da Libéria, um grupo rebelde liderado pelo Charles Taylor, que é um américo-liberiano, que inicia uma insurreição contra o governo do Doe em 89, com o apoio de Burkina Faso e da Costa do Marfim. O Charles Taylor, que nasceu em 48, ele é, como você disse, um américo-liberiano. Ele é filho de um pai américo-liberiano e uma mãe da etnia Gola. Ele estudou em Massachusetts, nos Estados Unidos, estudou no Bentley College, onde ele se formou em economia. Ele fazia parte do governo Doe até 83, quando ele foi afastado por corrupção. E ele é uma das inspirações do líder da Libéria no filme do Senhor das Armas. Talvez a principal inspiração. No filme, assim, várias passagens em relação ao Charles Taylor. Foi criado um personagem, o Andy Batiste, porque o Charles Taylor, na época da produção do filme Senhor das Armas, estava sendo julgado, então poderia interferir, enfim. Mas então criaram esse personagem que é baseado nele. E cujo filho é líder da milícia, isso, que era o filho do Charles Taylor. No filme, desculpa o spoiler, mas o filho acaba morrendo. O filme já tem 10 anos, não é spoiler. O filho acaba morrendo, mas o filho, um dos filhos, na verdade, do Charles Taylor, o Chuck Taylor, né, o Charles Taylor Jr., atualmente foi preso nos Estados Unidos. Ele é cidadão estadunidense, foi para a Libéria mais tarde, né, mas ele está cumprindo uma sentença de 97 anos por crimes contra a humanidade. E a gente já vai falar do Charles Taylor também. E aí o que acontece, né? Esse golpe começa em dezembro de 89 e apenas alguns meses depois, em setembro de 90, as forças do Samuel Doe controlam apenas basicamente a capital, né? E algumas regiões ali contra os rebeldes. E aí olha só o que acontece, olha só essa sequência de eventos, é quase surreal. O grupo de estados africanos, de estados da África Ocidental, né, a ECOMOG, ela decide criar uma força militar de intervenção de 4.000 soldados para fazer uma intervenção na Libéria para restaurar a ordem e forçar um diálogo aos líderes rebeldes e o governo do Samuel Doe. O Samuel Doe concorda. Outro líder rebelde, o Yormi Johnson, o Prince Yormi Johnson, Prince não de príncipe, mas porque é o nome dele mesmo, concordam. O Charles Taylor não concorda. E aí, em 9 de setembro de 1990, o ainda presidente Samuel Doe vai visitar o novo quartel da força da ECOMOG, em Monrovia. O quartel é atacado pelas forças rebeldes. Ele é levado a uma das bases rebeldes do Prince Yormi Johnson, é torturado e morto. Então, assim, ele foi lá visitar o quartel da ECOMOG. No quartel, durante o ataque, ele é pego, levado à base, torturado e morto. Agora a questão é, quem comandou a tortura dele foi o Prince Yormi Johnson. A tortura, o corpo e as partes do corpo dele foram exibidas pelas ruas de Monrovia. A filmagem da tortura dele foi exibida na TV. Tipo, o Prince Yormi Johnson lá tomando cerveja, enquanto o cara tem, enfim, decepa as orelhas, decepam os dedos, depois vão cortar a cabeça, enfim. E hoje ele é senador pela Libéria. Então, assim, é um pouco complicado, né? Assim, como eu disse, um caso quase surreal. E aí o que acontece? Você tinha as forças rebeldes contra o Samuel Doe. O Samuel Doe é deposto, torturado e morto. E aí as tropas rebeldes, elas vão acabar rachando em basicamente 3 frentes por questões tribais. Então por isso que a gente falou várias vezes desde o início do programa que essas questões tribais ainda voltariam no programa. Uma das forças rebeldes era a United Liberation Movement of Liberia for Democracy, a ULIMO. E aí depois a ULIMO vai rachar em 2.
Uma delas sob comando do Roosevelt Johnson, que vai ser um dos senhores da guerra famosos da Libéria, e um dos comandantes das forças do Samuel Johnson é um nome que vai se tornar conhecido com lendas e enfim, mencionado também em filmes e documentários, que é o Joshua Milton Blahill, que era conhecido como General Butt Naked, porque ele lutava pelado, só de tênis, porque ele fazia rituais de magia negra, dizendo que o corpo dele era a prova de que deixariam o corpo dele à prova de balas, então ele não precisaria de uniforme nem de nada, ele lutaria pelado. E aqui na Guerra Civil da Libéria nós teremos muitas crianças soldado, teremos mutilações como uma ferramenta de terror. E sempre é importante fazer esse adendo, né, que a gente já falou no programa sobre a República Democrática do Congo, que as mutilações como uma punição de guerra, né, sejam da mão, do braço, da perna, enfim, dos membros inferiores, ela foi introduzida no continente africano pelas tropas do rei Leopoldo II. Da Bélgica. Do rei da Bélgica, que era proprietário do Congo belga. Então, muita gente se choca assim, né, com as barbáries cometidas na África, mas nesse caso em específico, ela foi introduzida pelos europeus. E a outra coisa que acontece na Libéria, que agora eu esqueci o nome, que tem no filme Sobre a Guerra, aquela cheirar cocaína com pólvora. Brownie. Brown. Alguma coisa assim, que deixaria extremamente loucão. Eu não sei, eu nunca cheirei nem cocaína nem pólvora. Mas, enfim, ao Limo era uma das forças e rachou em duas. Outro grupo era o National Patriotic Front of Liberia, o NPFL, do Charles Taylor, que a atual presidente da Libéria, a Sirleaf, fazia parte, e o Independent National Patriotic Front of Liberia, o INPFL, do Prince Johnson. Né? Então vocês vejam que tinha o NPFL, depois o INPFL, né? O Independent. E você citou a Sirleaf, né? Ela fez parte do NPFL e posteriormente ela financiou o LURD, que a gente vai citar mais adiante, mas ela, por ter sido eleita presidente da Libéria e também primeira mulher a comandar um Estado africano, claro, né, da contemporaneidade, né, afinal... Um Estado-nação. Um Estado-nação. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mas é um desses tantos casos assim, né, que está em discussão atualmente por conta da situação em Myanmar, de que o Prêmio Nobel da Paz ele tem que ser dado pós-mortem, né? Porque os chefes de Estado que ganharam esse prêmio muitas vezes vão contra a lógica da paz. Porque você tem que seguir a lógica do Estado, né? Aí nós tivemos um acordo de paz em 95, ou seja, a Primeira Guerra Civil da Libéria começou em 89 e foi até 95. E o Charles Taylor foi eleito em 97. Embora, e a eleição foi considerada internacionalmente uma eleição relativamente livre para um país que estava vindo de uma guerra civil, que deixou cerca de 500 mil de mortos. Um número que pode não parecer muita coisa, né, quando a gente, né, números absolutos, né, população do Brasil, sei lá, mortos na Segunda Guerra, mas hoje a Libéria tem 4,5 milhões de pessoas. Isso, Se a gente pensar em 500 mil de mortos no universo de 4,5 milhões, é muita gente. E 1,5 milhão de refugiados internos. Internos e externos, né? Porque muita gente foi para os países vizinhos. Aí nós temos a presidência do Charles Taylor, quando ele vai usar o Estado da Libéria, e especialmente exportações ilegais de madeira e de diamantes, os chamados diamantes de sangue, né, os diamantes vermelhos e tal, para financiar o Fronte Unido Revolucionário em Serra Leoa, na Guerra Civil de Serra Leoa, que também foi outra, né, recheada de barbáries e imagens chocantes e tudo mais. E não só em Serra Leoa, né, também posteriormente na Guiné-Conakry, né, e em Costa do Marfim também. Que são todas as regiões que inspiram o filme Beast of No Nation, que tem no Netflix, que não patrocina a gente.
Mas que é um filmaço. Não vai ser a minha dica cultural, porque não é especificamente sobre Libéria, mas é um filmaço do cacete. Se você nunca assistiu Beast of No Nation, assista. Só que não assista de noite em dia de semana, porque você vai ficar deprimido. Você vai ficar, às vezes você vai ficar olhando pro teto e pensando, mano, pra quê? Realmente. O envolvimento do Charles Taylor na Guerra Civil de Serra Leoa, o seu envolvimento nas atrocidades da Guerra Civil de Serra Leoa, levam ao isolamento internacional da Libéria e um movimento interno na Libéria contra o Charles Taylor, que vai ser representado especialmente pelo Liberians United for Reconciliation and Democracy, a LURD, que aí a Segunda Guerra Civil da Libéria começa em 99, que vai ser basicamente o governo do Charles Taylor e as várias milícias ligadas a ele, né, as milícias ainda ligadas ao NPFL, contra a LURD e o Movement for Democracy in Liberia, o MODEL, com apoio de Guiné, o governo de Serra Leoa e parte da comunidade internacional. Inclusive mercenários sul-africanos e britânicos. Em 2003, um novo grupo rebelde, o Movement for Democracy, em 2003, o MODEL começa a fazer ataques contra o Charles Taylor, vindos ali da região do sul do país. E disputando a capital. E aí, em junho de 2003, nós temos o início de conversas de paz em Accra, em Gana. E aí, o Taylor, ele, ao mesmo tempo, ele é indiciado pela Corte Especial para Crimes contra a Humanidade em Serra Leoa, no mesmo mês. Então, a Segunda Guerra Civil, ela dura de 99 a 2003 e custa cerca de 250 mil mortos. Em julho de 2003, as tropas rebeldes lançam um ataque contra Monróvia. O Taylor renuncia em agosto de 2003, ele vai para a Nigéria em exílio, e aí nós temos uma rodada de negociações em Accra, Gana, para estabelecer a paz, em que nós temos uma grande presença de um grupo chamado Women of Liberia Mass Action for Peace, que eram mulheres que fizeram vários protestos pacíficos pela paz e pela negociação, e elas fazem um grande sit-in, né? Elas sentam em torno do palácio onde estão ocorrendo as negociações, e elas bloqueiam o acesso ao palácio, dizendo que só vão sair dali depois que um acordo de paz chegarem a um acordo de paz, né? Solucionarem um acordo de paz. E lembrando que tudo isso ocorreu durante a crise no Iraque. O George W. Bush, inclusive, muitas vezes, durante os pronunciamentos dele em relação à guerra no Iraque, ele era questionado em relação também à Libéria, mas por conta da situação no Oriente Médio, muitas vezes a situação liberiana acabava sendo... ficava em segundo plano. Ficava em segundo plano no noticiário internacional, como acontece constantemente com a África, né? Vide a Somália. A Somália atualmente. E também nos anos 90. O Charles Taylor. Aí tem uma história que tem, né, se é verdade ou não, mas que assim, o Charles Taylor, ele teria dito, olha, se eu renunciar e sair do país, a Libéria vai voltar a ter guerra civil, né? Os grupos rebeldes vão voltar a lutar entre si. Então, eu só vou renunciar se tropas dos Estados Unidos, tropas de paz internacionais dos Estados Unidos, vierem para a Libéria. Coincidência ou não, em 1º de agosto de 2003, o Conselho de Segurança da ONU, na resolução 1497, decidiu por uma força multinacional liderada pelos Estados Unidos para a Libéria, e aí ele renunciou. Principalmente com tropas nigerianas. Sim, o grosso eram tropas nigerianas. Mas aí ele renunciou e foi para a Nigéria, justamente, em exílio. Tivemos, então, eleições em 2005 na Libéria, que são consideradas as eleições mais livres e democráticas da história liberiana. Quem vence é a Ellen Johnson Sirleaf, que economista formada em Harvard. Ela era ministra das Finanças da Libéria antes. E o que acontece? E ela derrotou o George Weah no segundo turno, apesar de ter
ter tido uma votagem menor no primeiro turno. Ela conseguiu a virada na segunda etapa. Você está dizendo então que a gente está fazendo o programa por causa do George Weah, ele vai levar virada no segundo turno? Eu estou falando que pode acontecer, porque em 2005 ele teve 28% dos votos no primeiro turno contra 22% da Sirleaf. E o que acontece? No seu discurso de posse, de aceitação, ela já disse que ia pedir a extradição do Charles Taylor, da Nigéria, mandou ele para a corte de Serra Leoa. Por razões de segurança, ele foi enviado para Haia, na Holanda, onde ele foi julgado e condenado em 2012 a 50 anos de cadeia por crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Durante a leitura da sentença, o juiz que presidiu a sessão, o Richard Lussick, disse que o acusado foi condenado, foi responsabilizado por colaborar e encobrir, assim como planejar, alguns dos crimes mais brutais e hediondos já registrados na história humana. E aí a gente tem duas coisas sobre isso. Que, primeiro, em 2006... a Libéria estabeleceu uma comissão da verdade para solucionar crimes e motivos da guerra civil. E um dos textos finais dessa comissão da verdade estabelecia ali uma lista de nomes de pessoas que, pelo seu envolvimento nas duas guerras civis, não poderiam assumir cargos públicos. E um dos nomes era da Sirleaf. Só que aí, como ela já era chefe de Estado, aí teve lá uma votação no Legislativo, e decidiram pela sua manutenção. E a segunda coisa é o seguinte, a esposa do Charles Taylor é a candidata a vice na chapa do Weah. A segunda esposa. A segunda. Tá. Ela é candidata, então e é atual senadora também. Tem essa suspeita de que o Charles Taylor ainda teria uma influência, então, nas eleições liberianas. Inclusive, ele está concorrendo. Um dos concorrentes no primeiro turno também era um homem de confiança do Charles Taylor. Então, assim, o espectro do ex-senhor da guerra ainda está muito presente no cenário político atual na Libéria. Em 2010, a Ellen Johnson Sirleaf visitou o Brasil, primeira vez que, no caso, a chefe de Estado da Libéria visitou o Brasil, na qual foram assinados 6 acordos bilaterais. E em 2011, nós tivemos a abertura da Embaixada Brasileira em Monróvia, né, na capital da Libéria. Outro evento recente, importante e impactante, trágico, né? Foi em 2014, a Libéria foi uma das regiões onde nós tivemos um foco de epidemia de ebola. Nós tínhamos apenas cerca de 50 médicos no país em 2014, foram enviados várias equipes médicas internacionais, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras e tudo mais. Tivemos pelo menos 4.800 mortes pelo ebola em mais de 10 mil casos na Libéria. Hoje, né, aqui passando a ficha atual do país, né, como a gente tem feito nos últimos programas, nós temos cerca de 4 milhões e meio de pessoas vivendo na Libéria, 1 milhão apenas em Monróvia, ou seja, né, e praticamente mais de 20% da população vive na capital. Nós temos 16 grupos étnicos reconhecidos legalmente no país. O maior deles é o Kpèl, não sei a pronúncia, desculpem, que é de cerca de 20%, ou seja, o mesmo maior grupo étnico, apenas 20% da população. 85% da população é cristã protestante, especialmente batista, e 12% muçulmana. O PIB e entre os muçulmanos tem um subgrupo que são os mandingos, que geram, por exemplo, o apelido de uma das personagens do filme Django Livre. Que era a luta de mandingos, na verdade. Mas aquilo lá, assim, aquele termo, naquele contexto, pelo menos é lenda. O Tarantino estava homenageando um filme chamado um filme de 75 da era do Black Exploitation, mas um dos grupos dos muçulmanos liberianos são os mandingos. O PIB da Libéria é de 3,8 bilhões de dólares. Sim, vocês ouviram direito, apenas 3,8, tá? São só 2 dígitos. Normalmente, quando a gente fala de PIB, a gente fala de um número gigante. Não, 3,8 bilhões de dólares. De 190 países, segundo a FMI, a Libéria está na posição 165.
O PIB per capita da Libéria é de $881 por ano. E, novamente, vocês ouviram direito, não está faltando o número, é $881 por ano. Segundo também o FMI, de 187 países, a Libéria está em 184, né? Ou seja, aí também lá embaixo. E o IDH da Libéria também é baixíssimo, 0,427, de 188 países, segundo a medição da ONU, a Libéria está em 177, ou seja, um país que passou aí basicamente 2 décadas de guerras civis, epidemia de ebola, enfim, uma série de tragédias políticas, econômicas, enfim. Então hoje um país está numa situação complicadíssima e que, ao que tudo indica, caso, né, após termos o vencedor da eleição, passará pela primeira vez por uma transição democrática eleitoral a um político de oposição, digamos assim, porque a Sirleaf ela não tem sucessor, né, pelo que eu entendi. Não, o vice, quem vai para o segundo turno é o vice-presidente dela, o Joseph Boakai. Ah, tá. Então, caso a vença, que vai ter uma transição parcial. Mas, de qualquer forma, independente do vencedor, vai ser a primeira transição democrática em 73 anos. Passagem de bastão de uma presidenta, no caso, para outro. Então, vai ser um evento, esperemos que tudo corra bem nas eleições liberianas e que, caso o George Weah vença, ele seja um craque da política, um craque da política não, da gestão. Da gestão. Ele não é político, ele é gestor. Ele é gestor. Ele é craque. Não, mas na primeira eleição ele tinha um discurso bastante populista, né, de ele não ter uma formação de instrução, né, acadêmica. Quando ele concorreu a primeira vez, ele não tinha nem o ensino médio completo. Então no tete-a-tete, esse era o papo dele. Tipo, eu entendo vocês, eu também não tive formação, eu quero que... Cresci numa favela. Enfim, e a educação é a grande bandeira do George Weah, tanto na primeira eleição que ele concorreu, quanto na atual. O maluco que está concorrendo com ele, ganhou quantos melhor do mundo aí? Então, meteu gol em quem? Ganhou Série A na Itália? Ganhou a FA Cup pelo Chelsea antes de ser modinha? Não. Antes de ser rico? Enfim. Então pronto. Felipe, qual é a sua dica cultural para os nossos ouvintes que queiram se aprofundar na história não só da Libéria, como da África? Então, a gente citou, né, o Beast of No Nation, citamos o Senhor das Armas. No caso específico da Libéria, eu vou recomendar um documentário que está presente no YouTube, com legendas. Foi um documentário bastante premiado na época, que é um documentário sobre as mulheres liberianas e os protestos em 2003 pelo processo de paz. O nome do documentário é Reze para o Diabo Voltar ao Inferno. Ele foi, salvo engano, indicado ao Oscar de melhor documentário, não chegou na lista final. O original, se eu não me engano, é Hard Woman in Liberia. Não, é Pray the Devil. Então estou confundindo com outro documentário. Então, que tem vários documentários sobre esse movimento feminino. E esse eu consegui achar, né, fácil, eu repito, ele está no YouTube, legendado e tal. Então, é a minha dica, Reze para o Diabo Voltar ao Inferno. Um documentário sobre as mulheres liberianas e seus protestos pelo processo de paz em 2003, ao fim da Segunda Guerra Civil. Eu tenho 2 dicas, uma especificamente também sobre a Segunda Guerra Civil na Libéria, que é o documentário Liberia, a Uncivil War. Tem no YouTube também, mas sem legendas, mas é de fácil entendimento. O filme ele é bastante interessante porque ele mostra as 2 visões do conflito. Então é uma parceria entre um diretor estadunidense e um britânico. O estadunidense acompanha as tropas do Charles Taylor, enquanto que o britânico as da oposição. Inclusive o britânico teve que sair da Libéria porque ele foi ameaçado de morte pelo governo. Mas é um filme assim como o Beast of No Nation, esse é pior ainda porque no Beast of No Nation
você sabe que é ficção, você sabe que são atores. Nesse caso, não. Você vê cenas de execução, de tortura, sem nenhum filtro. Então, é um filme bastante pesado, mas que tem um final assim mais positivo, assim, né? Justamente por esse momento de transição que a Libéria está vivendo. E a minha outra dica é mais geral sobre a África, é um lançamento, na verdade, é o livro História da África e do Brasil Afrodescendente, que foi lançado pela FAPERJ como uma ferramenta didática. A autora é a Inaê Lopes dos Santos, ela é filha de um ex-professor meu do colégio, o Luiz Carlos, de língua portuguesa, foi meu professor no primeiro colegial, e o irmão dela foi meu colega também na escola. Então, eu não conheço ela pessoalmente, mas referendo o livro... Não é Inaê da Atlética, não, né? Não. Ah, tá. Não sei, na verdade, não é da minha época, mas... Fica a dica aí, então um abraço para a família Santos, então principalmente para os professores, né, que queiram trabalhar com a temática africana em sala de aula, essa é uma grande ajuda. Felipe, considerações finais para os nossos ouvintes? A minha consideração final, ela é um aviso aos nossos ouvintes, é um aviso para você também, Matias, porque eu ainda não te contei isso. Opa! Mas a gente havia prometido que esse programa, para compensar o último atraso, seria sucedido de uma dobradinha, mas na quarta que vem não vai ter Fronteiras Invisíveis do Futebol, aí a gente vai ter dobradinha depois, nas outras 2 quartas-feiras, por uma questão de agenda que a gente combina em off. E... os nossos ouvintes que estão cobrando por um programa especial, vai ser esse. Muita gente tá comentando aí nas redes sociais, enfim, esperando um programa temático por conta de uma efeméride redonda. Não, esse ano é 100 anos da independência da Finlândia. Claro. Ué, programa... Jari Litmanen, irmão. Sami Hip na zaga. Mas então tá aí apenas esse aviso aos nossos ouvintes. Um beijo na alma de vocês. E é isso, muito obrigado. E a gente vai encerrar o programa com uma música do Michael Jackson. Chama Liberian Girl. Ela fez parte do álbum Bad de 1987, completando 30 anos agora. Na época foi uma super produção, a música rodou o mundo, e tem também ela no momento difícil que o país passava, ela também levou uma mensagem positiva em relação às mulheres do país. Então fica o registro aí. A única crítica que eu faço à música é que é falado Swahili durante alguns trechos, né, da canção, só que não se fala Swahili na Libéria. Swahili é uma língua justamente do outro lado do continente, principalmente ali no Quênia e Uganda. Mas, tirando esse fato, a música foi muito bem recebida na Libéria, e trouxe uma outra imagem do país ao redor do mundo. Então terminamos aí com o rei do pop cantando em homenagem às mulheres liberianas. Nakupenda pia, nakutaka pia, penzi we.
is in a scene, and she says, do you love me? And he says, so let's leave. I love you, Blackberry. Nakupenda pia, nakupenda